E aí, pessoas? Como é que vocês estão? Vou tentar gravar esse vídeo pela terceira vez. Calma aí, vamos lá. A gente não vai assim. Agora foi. Bem, mês de abril já se foi, né? Estamos começando o mês de maio. Então vamos para aquele vídeo em que nós apresentamos o que foi lido durante o mês que passou. Nesse caso, mês de abril. Então, o mês de abril. No mês de abril, eu consegui ler 7 livros, dos quais 2 foram físicos e os demais foram no formato eletrônico, que eu também estou pensando em deixar de ler por um tempo livros em formato eletrônico, porque eu tenho percebido que tem tirado um pouco da minha concentração. Eu fico muito tempo lendo livro eletrônico e quando eu vou ler um livro de papel, parece que eu perdi um pouco da concentração. O cérebro da gente reage diferente aos estímulos. Aí eu fico com uma sensação de que eu estou lendo, mas não estou aprendendo ou entendendo aquilo que eu estou lendo. Né? Toma um pouco mais de tempo. Eu tenho que ficar voltando a leitura de uma certa forma. Bem, eu comecei o mês de abril lendo o livro Jogo Sujo, de Marcelo Duarte, pela Panda Books. É um livro da coleção... Era um livro, ou ainda é, um livro da coleção Vagalume. Nós vamos aqui acompanhar a história de um jovem que é jogador de futebol. Ele está chegando no auge, né? E está no final do campeonato, porém acontece um imprevisto. Ele é sequestrado. E a parte surpreendente do livro é o final mesmo, que é descobrir quem foi que sequestrou o jogador. É infanto-juvenil, uma literatura infanto-juvenil, mas dá para distrair a mente, principalmente quando se está lendo livros que têm uma certa densidade intelectual. O segundo livro que eu li desse mês de abril foi Tiradentes. Tem até um vídeo aqui no canal falando a respeito. Esse aqui é o livro físico, pela editora Itatiaia. Esse aqui é um livro que eu considero, que eu coloco na categoria dos paradidáticos, porque não é uma biografia propriamente dita. O autor, ele está tentando explicar de maneira didática a questão do enforcamento do Tiradentes, da questão dos outros conjurados, de maneira jurídica, né? De maneira jurídica. Existem aqui contrapontos, como foi o julgamento no Brasil e como a coroa portuguesa encarou o julgamento e conduziu também o julgamento. Lendo o livro, dá para se entender que não seria um movimento que iria muito adiante, não iria muito adiante, por causa da logística, por causa da maneira como tudo foi organizado. Porém, é um livro que vale a pena ler para quem gosta de história do Brasil e para quem quer entender um pouquinho da questão da Inconfidência Mineira. O outro livro que eu li foi Coisa de Rico,
de Michel Alcoforado, pela editora Todavia. Pela editora Todavia, que nesse livro, Michel Alcoforado ele está tentando desvendar como é que é o mundo dos ricos. E é um livro interessante, é um livro de cunho antropológico, sociológico, e tem informações interessantes. Alguns momentos dá um certo asco, e tem uns momentos engraçados. E lendo esse livro, quem lê esse livro consegue ter um pequeno deslumbre de como os ricos se enxergam, né? Como um rico consegue enxergar o outro. Eles conseguem se dividir até por castas, vamos dizer assim. Os mais ricos, os menos ricos. Tem situações bastante interessantes nesse livro. O outro livro que eu li também foi Direto do Balcão. Faz parte de uma série. A série chama Aldir 70 e foi escrito por Aldir Blanc pela editora Mórula. O Coisa de Rico foi da Todavia. É que eu pulei um aqui. Tá. Vou voltar aqui um bocadinho. Depois da Coisa de Rico, eu li Ponto de Inflexão. Uma Decisão Muda Tudo, pela Buzz Editora. Eu não coloquei o nome do autor aqui no meu caderno de leitura, mas quando eu colocar a capa, vocês vão identificar quem é o autor. Ponto de Inflexão é uma narrativa. Não é uma biografia, mas não é uma biografia e também não é um livro de autoajuda, vamos dizer assim, de autodesenvolvimento, mas parece que as duas categorias se encontram nesse livro, porque o autor vai narrando as escolhas que ele fez durante a vida dele e que levou ele a chegar aonde ele chegou financeiramente. Se você está querendo ler um livro para tentar ter uma ideia de como se portar no mundo, é um livro que eu realmente aconselho, porque realmente é um livro bom. Não foi um audiobook, não foi um livro propriamente dito, mas é uma boa leitura. Agora sim, vamos para o Direto do Balcão, de Aldir Blanc, pela Mórula Editorial. Mórula Editorial, que faz parte de uma série que se chama Aldir 70. Esse é um livro de crônicas, escrita por Aldir Blanc, em que o autor ele vai brincar com a própria pessoa, com a pessoa da família dele, com as pessoas da família dele, com os amigos dele. Ele vai falar de política, ele vai falar de futebol, ele vai falar de samba, ele vai falar dos bloquinhos de carnaval que tem no Rio, ele vai de maneira assim, ele consegue falar com seriedade de todos os assuntos, mas de uma maneira bastante agradável, bastante simples, bastante engraçada. Muitos bastantes nesse vídeo, né? É um dos livros que está assim, na categoria dos melhores de 2026 e que eu recomendo para quem gosta de crônicas e para quem quer entender um pouquinho da vida boêmia do Rio de Janeiro. Também em seguida eu li A Árvore do Caju, de Aurita Tabajara, pela Ciranda na Escola. É um livro infanto-juvenil. Encontra-se nesse livro a história de uma aldeia que está sendo obrigada a se curvar à vontade da Igreja Católica, né, do colonizador, da religião do colonizador. E então se levanta uma senhora nessa aldeia que vai reunir os jovens para contar para eles a história de formação daquela aldeia, as lendas e tudo mais, e vai ensinar estes jovens a resistirem, né, a essa imposição do colonizador.
apesar de ser uma literatura infanto-juvenil, também serve para os adultos. E li Carta de Paulo a Romanos, que está aqui no meu Novo Testamento. Terminei de ler Carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta doutrinária para a Igreja de Roma. Para a Igreja de Roma, para a Igreja de Roma, porque foi escrito para a Igreja de Roma, mas para a Igreja de uma maneira geral. Bem, estes foram os livros que eu li em abril. Tem também aqui, apresentar para vocês, 3 livros que muito provavelmente entrarão na lista de leitura desse ano, mas não será necessariamente do mês de maio. Esse mês de maio também, antes de eu falar dos 3, no mês de maio também eu terminei 2 livros. Hoje mesmo, dia 2 de maio, terminei 2 livros, que foi Lucinda, de Lucila, de José de Alencar. Uma história, uma novela interessantíssima. Eu já li outros livros de José de Alencar, mas não tinha lido Lucila. No caso de Lucila, eu nem li, né? Eu ouvi, foi audiobook. Vamos acompanhar aqui em Lucila a história de Lúcia, cujo nome original é Maria da Glória, que por questões que a vida impôs a ela teve que virar uma cortesã, ela virou cortesã, mas mesmo sendo cortesã, ela manteve a dignidade dela enquanto mulher, a posição social dela dentro do contexto ali na qual ela estava. Anos depois ela encontra o Paulo. Na verdade, Paulo a reencontra. E Paulo vai ser, assim, o motivo da redenção dela, de ela mudar de vida, de ela parar de agir, né, como cortesã. Ele vai guiar ela neste caminho. Guiar eu coloquei entre aspas porque, na verdade, ela nunca foi uma cortesã de verdade. Ela simplesmente teve que agir como tal para poder sobreviver. Se formos parar para pensar na época em que o livro foi escrito, na 1800 e alguma coisa, século XIX, lá, na meiuquinha do século XIX, as mulheres não tinham direito a nada, elas não podiam trabalhar, elas podiam muito pouco. Então, imagina como é que ela ia sobreviver. Foi o jeito que ela arrumou para sobreviver, então. Lucila, eu terminei e teve um infanto juvenil, mais infanto do que juvenil, Primaveras, que também foi um audiobook, terminei agora há pouco, antes de gravar o vídeo eu terminei. São 4 contos, está entre 4 e 5 contos que fazem alusão à primavera, contos fantásticos que fazem alusão à primavera, né? Gostei de ter ouvido, tem umas lições assim interessantíssimas que trazem esperança para quem for ouvir o livro. Foi pela editora Esquela. E agora sim vamos para os livros que chegaram, entre aspas, aqui, que não chegaram nada, eu tive que gastar um cascalinho para comprar cada um deles. Foi barato, porque foi comprado em sebo, mas mesmo assim eu gastei um cascalinho. O primeiro deles é A Cor da Pele, por John Werther, pela editora Trama, e traduzido por Alves Calado. Sei pouco sobre o livro. Filho de mãe branca e pai negro, Bob Saraceno é um rapaz que se reconheceu como branco a vida inteira. Criado pelo avô materno racista, ele decidiu esconder sua origem de todos, até mesmo do melhor amigo de infância, Aaron, que acaba de sair da prisão
recém-radicalizado como supremacista branco. Na noite em que os dois se reencontram, Bob testemunha uma violenta agressão de Aaron a um jovem negro e ali entende que não deve apenas manter a sua identidade em segredo, mas também esconder da polícia seu envolvimento involuntário no crime. Porém, Bob tem de enfrentar os próprios demônios quando o pai entra em sua vida depois de mais de 20 anos, forçando uma colisão entre passado e presente. É então que passa a questionar se a medida da própria existência está inevocadamente atrelada à cor da sua pele. É esse livrinho aqui, porque a própria identidade deveria ser a sua ruína. O outro livro é um infanto-juvenil, é um calhamacinho infanto-juvenil, O Golem do Bom Retiro, de Mário Teixeira, pela editora SM, também foi de sebo. O dono do sebo, da livraria Barra Sebo, ele tem até um canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link do canal dele na descrição, para quem quiser ir lá dar uma olhada no canal dele, curtir, compartilhar, se inscrever. E o outro livro, este aqui, Um Calhamação, é um romance policial, 500 e poucas páginas, da editora N Versus. Foi escrito por Chris Whittaker e tradução de Leonardo Castiglione. Este extenso romance policial transcende seu gênero para se tornar épico. Eu comprei esse livro aqui depois de ter visto uma resenha no canal do Titio dos Livros. Vou deixar também na descrição o link para o canal dele. Sei pouco, né? Sei o que ele falou, não vou falar. Que ele falou que senão vou acabar dando certos spoilers, né? Mas eu gostei da resenha que ele fez, do que ele falou a respeito do livro, a resenha leiga, que ele gostou a respeito do livro, então eu juntei um dinheirinho e comprei o que também tá aí, vai entrar aí, pode ser que eu ainda leia esse ano ainda. Não garanto que eu vá ler, mas eu vou ler. Estes, então, foram os livros que eu li, vou deixar a capinha dos livros que eu li eletrônico aqui. Estes foram os livros que eu li. Estes 3 foram os livros que chegaram via dinheiro juntado aqui para entrar na minha pequena estante aqui, na minha pequena biblioteca. E é isso. E vocês, o que vocês leram no mês de abril? Quantos livros vocês leram? Brincadeira, não importa quantos livros vocês leram. Se tiverem lido pelo menos um livro, já tá de bom tamanho. O importante é ler. Eu espero... Mas aí, o que vocês leram? Pelo menos pode dizer o que vocês leram, né? Não importa quantos, mas o que vocês leram. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Curtir, comentar e compartilhar se acharem que devem. Até o próximo vídeo. Fui!